TV Segue, um oferecimento cultural. Leal, equipamentos de proteção individual. Mucambo, luvas de proteção para suas mãos. Você está assistindo TV Segue, seu programa informativo de prevenção e segurança no trabalho, no trânsito e no lar. Veja neste programa. Papo Seguro, com Raul Casanova. As Aventuras do Napo. Reportagens e notícias prevencionistas. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Mucambo Profissional, há 60 anos, líder na fabricação em luvas de látex natural. Aqui você encontra inúmeras opções para proteger as mãos do trabalhador. Mucambo Profissional, a solução para as mãos que trabalham. Conheça os nossos produtos, acesse luvas.com.br. Hoje no programa TV Segue nós estamos com a doutora Márcia Bandini, que é diretora da ANANT. Como é que vai, Márcia? Tudo bem? Tudo bom, obrigada, Raul. Vamos conversar hoje sobre o quê? Bom, a doutora Márcia ela é especialista em medicina do trabalho. Então a primeira pergunta que eu lhe faço é médico do trabalho, especialista em medicina do trabalho, qual a diferença entre médico do trabalho e especialista em medicina do trabalho? Essa acho que já é uma boa pergunta para a gente começar, né? Só para a gente fazer um pouquinho do histórico, o cargo de médico do trabalho, ele aparece no Brasil pela primeira vez, né, via lei. Né? Se eu remeter lá na década de 70, em 78, quando nascem todas as normas regulamentadoras que começam a tratar de saúde e segurança do trabalho, uma norma específica, que é a norma regulamentadora número 4, traz essa figura do médico do trabalho. Acontece que a medicina do trabalho não era especialidade reconhecida no Brasil, nós não tínhamos uma formação estruturada na área, e aí fica a dúvida, como é que eu promovo saúde do trabalhador se eu não tenho a figura desse médico? Então começa a haver um movimento via Ministério do Trabalho, né, onde a Fundacentro, por exemplo, tem um papel muito importante, e depois várias universidades, de você criar cursos de pós-graduação, lato sensu, para você formar, eu vou colocar esse formar entre aspas, Raul, se você me permite, médicos do trabalho. Por que eu coloco entre aspas? Porque, na verdade, não é um curso que entra numa licença do MEC, por exemplo, de 360 horas, que, de fato, dá conta de toda a extensão de conhecimento que você tem que ter na área de medicina do trabalho, tá? Durante muitos anos, esse tipo de profissional que fazia esse tipo de curso, ou ele tinha lá uma carteirinha no seu conselho regional, mas atendendo o que era requerido pelo MEC, ele podia atuar como médico do trabalho. Em 2002, isso depois de muitos anos de discussão, e por que não dizer de luta, né? No Brasil, finalmente, é reconhecida a medicina do trabalho como especialidade médica. E aí a coisa muda um pouquinho de figura, porque você tem uma entidade que é a Associação Médica Brasileira, que regulamenta quais são os critérios para um dermatologista ser de fato considerado especialista em dermatologia, um cardiologista idem, e isso se estende então para a medicina do trabalho. Então as regras começam a mudar, principalmente a partir do reconhecimento da especialidade, aonde você precisa ter este conhecimento, vamos dizer assim, efetivamente comprovado e reconhecido pela ANANT, que é associada à AMB, como entidade máxima, para ser considerado um especialista. Compliquei ou expliquei? Um pouco. Então, quer dizer, e os médicos que eram considerados de 78 até 2002, o que aconteceu com eles? Ou o que vai acontecer com eles? Não, acontece, e isso é uma coisa que a gente também precisa considerar com muito cuidado. Quer dizer, esses médicos eles não podem pagar, vamos dizer assim, pelo preço de que a regra era outra lá atrás. Então, faz parte também das regras da ANANT/AMB que esses profissionais eles possam se submeter, por exemplo, a uma prova de título
para o reconhecimento da especialidade. Como é que funciona a coisa de uma maneira simples, não quero aqui entrar com todos os detalhes, mas é preciso que esse profissional, ele comprove que ele fez um curso na área, ou que ele atuou sob a supervisão efetivamente de um médico do trabalho, que ele tem experiência na área de atuação de saúde do trabalhador, né, submete a comprovação dessa experiência, vamos dizer assim, do seu currículo, né, para a associação e, naturalmente, é preciso fazer um teste de conhecimentos específicos. E aí, com essa combinação, existem critérios de pontuação mínima, então, se você passar, você pode ser considerado um especialista. Tem uma coisa importante, que é válido também para outras especialidades, que é a renovação do título. Se a gente considerar aqui o conhecimento científico, e além do científico legal também, né, no nosso caso, ele é muito dinâmico, ele varia muito, então é importante que esse profissional, mesmo sendo um especialista, ele se mantenha atualizado, né? Que exista um investimento em educação continuada, então é por isso que a gente faz a revalidação do título de especialista. Agora, uma empresa, por exemplo, que tem um médico do trabalho já há muitos anos, que não era especialista, ou seja, ela está cumprindo a NR4. Então, a NR4, posso só dar um passinho para trás? Acho que é importante a gente entender também como é que se organizam as normas regulamentadoras no país, principalmente da década de 90 para cá, quando o Brasil adota o modelo tripartite da OIT, que eu absolutamente apoio, assino embaixo, e acho que é nesse modelo onde você tem empregadores, trabalhadores e o governo que se faz a negociação para a regulamentação de saúde e segurança do trabalho no Brasil, tá? Fechando esse parênteses, então com base nisso, é bem razoável que a gente entenda e suponha que mudar a NR4 não é a coisa mais simples do mundo. A NR4, ela está numa discussão de mudança já há pelo menos uma década, já faz tanto tempo, Raul, que eu não sei mais se faz 10, 11, 12 anos, mas é um tempão. Eu nem tinha cabelo branco na época. E o que está acontecendo nesse momento, você veja que é um movimento. A NR4 ela ainda não mudou, mas a especialização médica já mudou em 2002. Mais recentemente, agora em 2013, no início do ano, o Conselho Federal de Medicina já se posicionou que os médicos do trabalho, para exercerem a função de coordenação, supervisão, né, ou seja, de fato a função de liderança, de chefia nessa área, eles precisam ser especialistas reconhecidos. Então, claro que quem sou eu para dizer o que o governo vai fazer, eu não tenho dúvida de que a NR4 vai mudar, eu só tenho dúvida de quando isso vai acontecer. Para o empregador, é importante cumprir com a NR, mas nesse momento é importante cumprir com a resolução do Conselho também. Então, a minha recomendação, tanto para os médicos que trabalham dentro de empresas ou de outras organizações, e que ainda não têm o título de especialista, que por favor estudem, vale a pena, né, você ser reconhecido de fato como um profissional especializado na área, e aos empregadores que estimulem esses profissionais também. É uma coisa que de fato tem valor e agrega valor para o empregador e para o trabalhador. Buscar essa especialização. Bom, Márcia, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos com a Márcia aqui no nosso programa TV Seg. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Mucambo Profissional, há 60 anos, líder na fabricação em luvas de látex natural. Aqui você encontra inúmeras opções para proteger as mãos do trabalhador. Mucambo Profissional, a solução para as mãos que trabalham. Conheça os nossos produtos, acesse luvas.com.br. Estamos voltando hoje entrevistando a doutora Márcia Bandini, diretora da ANANT. No primeiro bloco nós falamos sobre a diferença entre o especialista em medicina do trabalho e o médico do trabalho. Agora, voltando com a doutora Márcia, a minha pergunta é a seguinte: com a introdução do FAP, quais foram as modificações, já se sentem modificações para o trabalhador com a introdução do FAP, você como médica e trabalhadora na área de empresas, né? Você já sente diferença da introdução do FAP? Então, só para estar todo mundo na mesma página, eu entendo que todo mundo sabe que a gente está falando do fator acidentário previdenciário. Eu acho que seria interessante você explicar um pouquinho só sobre o FAP. Vamos falar
falar um pouquinho do histórico também. Já diz a sabedoria popular que a história nunca começa como quando você entra nela, né? Então, e para entender um pouquinho de onde é que nasce o FAP ele nasce de um conceito bastante interessante na gestão pública de saúde e segurança no trabalho, que é o conceito do bônus-malus. Em resumo, né, para quem é da área, para quem não é também, a gente poderia resumir da seguinte maneira: quem cuida mais, protege mais, logo acidenta menos e adoece menos, teria o direito de pagar menos, vamos chamar de seguro acidente de trabalho, apesar de ter mudado de nome, só para a gente ficar todo mundo no mesmo entendimento. E por outro lado, né, quem tem menos cuidado, menos investimento na área, menos gestão e, portanto, uma taxa maior de acidente de doenças relacionadas ao trabalho, pagaria um seguro acidente de trabalho maior. Fazendo uma comparação, né, e você me desculpe aqui essa comparação entre homens e mulheres, mas é a lógica do seguro do carro, por exemplo. Eu provavelmente pago meu seguro mais barato do que você, Raul. Se isso está certo ou errado, a gente pode discutir depois. Eu pensei que fosse o contrário. Não é, né? Tanto que eu tenho o Prime Mulher, né, que eu pago menos mesmo. Mas nessa lógica, né, e é legal trazer um pouco de leveza para essa conversa, que é uma conversa que pode ser muito dura. Durante muito tempo no Brasil se discutiu, ok, o conceito do bônus-malus é muito bom, mas como é que na prática a gente aplica isso? E no começo dos anos 2000, a gente está falando aí cerca de 10 anos atrás, 2004, 2007, começou a se desenhar um critério que é a utilização do nexo técnico epidemiológico previdenciário, que como bom brasileiro a gente apelida tudo, que é o NTEP, né? Aonde se faz uma correlação entre segmentos econômicos, né? Então, de acordo com o Código de Atividade Econômica de determinadas empresas, se faz uma correlação sobre uma maior incidência de acidentes, traumas, né? E de doenças. E aí começa-se a descobrir algumas coisas interessantes, né? Que, por exemplo, no setor bancário você tem um adoecimento mental maior do que em outros segmentos. Existe uma comparação, né, uma razão de chance, como a gente chama em epidemiologia, que começa a calcular qual é a probabilidade de uma determinada doença, ou um grupo de doenças, como foi medido, aparecer mais num segmento econômico do que no outro. Óbvio que, como tudo, ainda mais em epidemiologia, né, esse modelo foi muito criticado durante anos, e eu não tenho dúvida de que ele tem as suas falhas e que ele pode e precisa ser aprimorado, até acredito que será aprimorado com o passar do tempo, mas ele não deixa de ser um critério que foi elegido pela Previdência para que, a partir dele, a gente comece a colocar medidas no desempenho de saúde e segurança das empresas, né? Então, você cria o FAP, que vai considerar qual é a frequência, qual é a gravidade, por exemplo, né, de lesões, e aí eu sempre estou falando de acidentes e de doenças, e você cria um indicador que vai ser usado vai ser aplicado, vai ser usado para calcular o reconhecimento final. Esse indicador ele pode variar de 0,5 a 2. O que significa isso na prática? 0,5 que vai cortar pela metade o recolhimento do seguro acidente de trabalho. E 2, ao contrário, ele vai dobrar. Então, se você pensar que no Brasil o recolhimento ele pode variar de 1, 2, 3% da folha de pagamento, vamos pegar pelo máximo 3%, numa aplicação do FAP, você está dizendo que esses 3%, e de uma folha, de novo, a coisa é pesada. Isso realmente pesa no bolso, né? Ainda mais num momento econômico como a gente vive no mundo, no Brasil idem. Esse 3% ele pode virar 1,5% ou pode virar 6%, ou alguma coisa no meio desse caminho, né? Então, a Previdência, de fato, mexeu no bolso dos empregadores. E aí você já começa a ver, acho que a gente ainda vai ver mais mudanças, mas a gente já começa a perceber uma mudança no perfil da gestão de saúde. Então, hoje, o empregador, independente de qual seja o seu segmento, né, ele já começa a cobrar desses profissionais de saúde e segurança, eu vou chamar de desempenho, por enquanto, tá? Mas um melhor desempenho nos seus indicadores de saúde. Aí todo mundo fala, mas os indicadores são os indicadores reativos, né? Então, por exemplo, número de acidentes, taxa de acidentes ou taxa de incidência de doença, né? Só que para você chegar nesses indicadores reativos, você tem que trabalhar com prevenção.
Houve muita crítica no começo, assim, mas isso vai incentivar a subnotificação, a gente já tem muita subnotificação no país. De fato, a gente ainda tem muita subnotificação no país, mas eu não tenho visto dessa maneira. Na verdade, a ANANT vê de uma maneira positiva a aplicação do FAP, apesar dos ajustes técnicos, epidemiológicos que a gente ainda possa fazer, mas a gente vê de forma positiva porque você começa a separar quem cuida mais de quem cuida menos. E eu diria então que a grande mudança que a gente vê é esse zelo que começa a existir, um cuidado maior com os indicadores, um cuidado maior em você usar a informação para fazer uma melhor gestão de saúde. Para fechar a tua pergunta, tem uma parte dela que eu não sei responder. Se de fato o trabalhador já percebe isso. Eu não sei se o trabalhador já chegou a perceber, mas esse é o passo que a gente precisa dar, é onde nós precisamos chegar. Porque o trabalhador, ele precisaria nesse processo se sentir como a parte cuidada desse processo de gestão de saúde. E não pura e simplesmente um agente que está ali para virar um indicador. Então eu espero que isso aconteça em breve e espero mais, que já esteja acontecendo em várias empresas e que eu não tenha conhecimento ainda. Mas quer dizer, o trabalhador ainda você não sabe se ele está percebendo, mas as empresas com certeza já estão. Os empregadores, porque é onde o impacto financeiro é sentido de primeiro momento, certamente. Você já vê hoje, por exemplo, empresas prestadoras de serviço na área de saúde e segurança. Não é o meu caso, mas na ANANT nós temos vários associados nessa área, então a gente tem um diálogo bastante interessante com esse segmento. O nível de exigência desses contratantes, dos empregadores, hoje já é muito diferente do que era 3, 4, 5 anos atrás. E você falou da manipulação vamos dizer, dos dados, né? A manipulação dos índices das empresas, mas esses índices não são tomados através do SUS, através de outros meios que não sejam só a CAT? Não todos, e o grande risco do jornalista é o jornalista colocar palavras. Assim, eu não me recordo de ter usado a palavra manipulação, mas indicadores, o Brasil precisa de indicadores de qualidade, sem sombra de dúvida, né? E eu acho que a gente ainda tem um longo caminho. Vamos pegar, por exemplo, no congresso da ANANT que nós tivemos em São Paulo, nós discutimos muito isso. Como é que você tem indicadores que saem, por exemplo, do SUS, do Sistema de Informação SINAM, ou mesmo da Previdência? Como que esses indicadores, quando você começa a comparar, eles têm diferenças. Outra coisa é que, por exemplo, você vai para a Previdência, você tem indicadores que eu até acho que são bons, sim, né? Não vai aqui uma crítica à Previdência, não, é uma crítica ao sistema de reporte como um todo, num país grande como o Brasil, mas a gente só sabe o que de fato acontece depois do afastamento, que é o que importa para cálculos de FAP. Mas, de novo, se eu olhar sob a ótica da prevenção, eu tenho que começar a olhar aquele pequeno incidente, aquele afastamento que, afastou durante 1 ou 2 dias porque teve uma dorzinha, não é uma lerdorte, por exemplo, que seja de fato incapacitante, mas ela começa engatinhando. Né? Então, esses indicadores, eu acho que a gente ainda não tem muita confiabilidade, porque eles estão nas mãos dos empregadores. Como resolver isso? Eu não sei, talvez a gente tenha que mudar regras no nosso país. De novo, eu sou uma pessoa otimista por natureza. Eu acho que no Brasil, quando a gente olha 2 décadas para trás, a gente já fez muita coisa, mas eu acho que a gente tem que olhar também 2 décadas para frente e começar a fazer alguns questionamentos de como é que a gente melhora esses indicadores para fazer uma melhor gestão e no final do dia ter um povo mais saudável, porque saúde é sinal de desenvolvimento, ou não. Eu agradeço a entrevista aqui com a doutora Márcia Bandini, diretora da ANANT, e que eu acho que foi uma entrevista muito esclarecedora, tanto no primeiro bloco quanto no segundo, são 2 assuntos diferentes, mas que eu acho que trouxe alguma coisa a mais para o nosso telespectador. Eu agradeço a sua presença e espero outra vez entrevistá-la. Olha, obrigada, Raul, e assim como a ANANT, a gente reconhece a tua iniciativa e eu até digo aqui para os nossos telespectadores também que a gente acredita muito que o que faz esse país mudar é exatamente a informação. Então, quanto mais a gente falar sobre o assunto, acho que melhor a gente vai ficar. Obrigada. Eu que agradeço. Então, na próxima semana a gente volta com mais um programa TV Segue.
Os calçados são equipamentos de segurança importantes para várias atividades. A Safety Line tem novidades nesta área. Quem vai mostrar para a gente é o diretor da empresa, Jorge Smilgs. Quais são as novidades nesta área? Hoje estamos lançando um calçado de segurança com uma biqueira termoplástica em composite, um material extremamente resistente, chega a ser mais resistente até que o aço, que resiste a 200 joules de pressão e que também pode trabalhar uma biqueira com proteção e que pode trabalhar em locais onde existe energia elétrica, influência de raio-x, que dará total proteção ao usuário sem problemas de energia elétrica. Então, cada dia que passa, os calçados estão adquirindo novas tecnologias, fazendo com que, em qualquer tipo de trabalho, o colaborador sempre possa estar protegido. Jorge, e essa bota, o que ela tem de novo? Essa bota ela tem um couro totalmente emborrachado, fazendo com que ele seja lavável, e toda a modelagem do calçado, sempre as peças são sobrepostas, inclinadas para baixo, de modo que não se acumule resíduo nas costuras, permitindo higiene no calçado, e lavável, que não absorve água, e também uma película, uma membrana de tinsulate, um material produzido pela 3M dos Estados Unidos, que faz a troca térmica desse calçado em câmaras frias. Então, quando está a menos 30 graus, o seu pé fica quente.
Quando você sai fora da câmara fria, o pé também fica fresco dentro, porque ele faz a inversão térmica da parte externa. Fala pra gente um pouquinho do Compare. Fale um pouquinho pra gente do Compare com. Isso. Estamos mostrando e lançando alguma folheteria, dizendo um compare e comprove, mostrando os diferenciais que os calçados da Safety Line têm em relação à concorrência, os diferenciais de matéria-prima, conforto e design. O mercado de segurança conta agora com uma nova linha de higienização e proteção ao trabalhador. O Éder Carvalho da Luvex vai nos mostrar quais são as novidades nessa área. O que você tem de novo, Éder? Nós aproveitamos a FISP hoje para trazer lançamento do grupo da Luvex, né? O Luvex Wipes, que é uma toalha desengraxante, né? Que retira todo tipo de sujeira, graxa, tinta, todo tipo de sujeira difícil e com uma grande vantagem, ele não retorna para a mão. Quer dizer, que depois que você limpa a mão, nós vamos mostrar o produto aqui, você pode passar de novo e ela não retorna a graxa. Então ele é totalmente 100% eficiente, né? E é para o mercado metal mecânica, indústrias automotivas, todos que têm, né, essa necessidade de ter uma remoção. Ele não precisa de água, ele não precisa de sabonete, de um outro produto. Sozinho, essa toalha retira toda a sujeira e pode também, inclusive, limpar superfícies, né? A minha colega aqui está com a mão suja, com tinta grafitada, que é uma tinta difícil de sair, não sai de qualquer jeito. E aí ela vai utilizar aqui o Luvex Wipes, né, que é uma toalha umedecida, com um produto especial, né? E aí onde ela vai tirando, mesmo a toalha estando suja, ela vai passando de volta e vocês podem ver que a graxa não volta para a mão, né? A toalha está suja, ela não está virando a toalha, está no mesmo local onde ela está utilizando, né? E retira a tinta grafitada, que sem esse material seria impossível tirar, seria complicado, difícil e agredir a pele do trabalhador. E também estamos aproveitando, né, para lançar, a gente tem a maior linha de protetores solares do Brasil, uma nova embalagem que facilite o trabalhador, porque o trabalhador da área rural ele tem que ir lá para o meio do campo. Como é que ele ia levar o seu protetor solar, o seu equipamento de segurança? Então a gente desenvolveu uma embalagem que já vem com mosquetão, né, que vai permitir ele levar ou preso à bolsa, ou preso no bolso, preso no cinto. Então ele vai poder subir, vai poder, no caso do campo, ir trabalhar com o seu produto. Um eletricitário pode subir na torre, estar trabalhando horas lá e estar com o produto junto para passar. Isso é uma facilidade para que o trabalhador tenha sempre à mão o seu EPI. Às vezes ele está muito longe do vestiário para voltar para reaplicar, agora vai estar sempre com ele. Governo do Estado aumenta prazo de tolerância para os motoboys. O governo de Pernambuco decidiu prorrogar o prazo para cumprimento das novas regras para motoboys. Agora a tolerância irá até o dia 1º de agosto deste ano. A atitude atende os pedidos do sindicato patronal e dos trabalhadores de moto. Eles alegam precisar de mais tempo para os ajustes. Fonte JC Online. Anuário lança edição em comemoração ao Dia do Trabalhador. Dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, relevam que o Brasil é o 4º país em números de mortes por acidentes de trabalho no mundo. Perde apenas para a China, Estados Unidos e Rússia. 1,3 milhões deles ocorrem por ano no país, somando cerca de 2.503 óbitos, o que gera um gasto de cerca de 70 milhões anualmente. Entre as principais causas estão o descumprimento de normas básicas de proteção, más condições dos ambientes e processos de trabalho e a falta de informações dos trabalhadores. Fonte Monitor Mercantil. Santa Catarina é o primeiro estado a ter lei de segurança do trabalho. A lei foi sancionada no dia 25 de abril de 2013. Segundo o juiz do trabalho Alexandre Ramos, nos estados de Mato Grosso do Sul e Ceará existem decretos do governo com relação à segurança. Porém, Santa Catarina é o primeiro estado brasileiro a ter a aprovação de uma lei. Fonte G1. Condições para trabalho deixam a desejar, diz operários de Viracopos. Trabalhadores reclamam da falta de segurança nas obras de ampliação. Laje de madeira desabou e 14 funcionários ficaram feridos. Fonte G1. Você assistiu TV Segue, um oferecimento cultural. Leal Equipamentos de Proteção Individual. Mucambo,
Luvas de proteção para suas mãos. Até o próximo programa.